Chrissy Zemmour foi uma mulher que ficou famosa na década de 1950. Ficou conhecida como alguém que sofria de um transtorno psíquico conhecido como transtorno dissociativo de identidade, ou TDI, que tem como característica a fragmentação da personalidade. Conta-se que por causa de um passado extremamente difícil de abuso sexual na infância e muitos outros traumas, ela desenvolveu ao longo da sua vida 22 personalidades diferentes. E para preservar a sua identidade na época, lhe deram o pseudônimo de Eva. A sua história até chegou a ser publicada em um livro e também virou filme. Nesse vídeo, você pode observar as 3 principais personalidades de Eva sendo entrevistadas por um profissional. Are you feeling well these days? I feel tired. Feel tired? You felt tired for some little time, haven't you? I see. Do you hope and expect that this will all soon be terminated? Does it cause you distress? In a way, I worry about Sarah. You feel that she may not be taken care of? Yes. Could I speak with Eve Black now? Sure. Eve Black? How you feel? I feel good. Good. Why? I don't know. You I enjoyed- always feel good. Did you enjoy the trip over today? Yeah. It was disappointing, though, wasn't it? Was it? Yeah, you know, I thought we just zoomed through space and then we were just creeping along like a little cat. I didn't even feel like I was. Lightfoot? You like the lines of that place? Yes. It's got a lot of skirt. See it here. Walk over this way, Bob. Okay, now walk back. Eve, how about singing a song for us? Like Oh, that, I can't sing without music and, well, other than music. I have to have something to get me in the mood. What about my little bird dress? Yes. Why do you like that best? I suppose I like suits. I like color, too. I see. So would it embarrass you back when they go back to I don't think it embarrassed me to be singing. What? I don't know how I'm going to sing it. Yes, I'd love to if I knew how. A história de origem do Hulk, o famoso personagem da Marvel, também sugere o mesmo tipo de transtorno. Nos quadrinhos A Saga da Encruzilhada, que narra a infância do Bruce Banner, a gente vê que ele foi rejeitado pelo seu pai cientista e vivenciou um terrível trauma. Ele presenciou seu pai assassinando a sua mãe. Vemos que após esse drama, a criança começa a apresentar uma outra personalidade cheia de fúria em seu interior, que vai despertar com a exposição dos raios gama. Ou seja, o Hulk é um alter ego do Bruce Banner. Existem fenômenos espirituais que muita gente faz de conta que não acontece. Isso por causa das suas crenças científicas e principalmente por causa do seu ateísmo. Eu falo crenças científicas justamente pelo fato de que a ciência tornou-se um tipo de religião, pois muita gente não questiona, simplesmente acredita. E por incrível que pareça, esse comportamento desdenhoso dos acontecimentos espirituais está em expansão, até mesmo dentro das igrejas. São inúmeros os casos de padres ou pastores que usam de argumentos científicos para tentar explicar coisas que são espirituais. Não que seja errado você ter uma abordagem científica, mas o fato é que eles estão desprezando o espiritual. O que dizer das variações de personalidade em celebridades como Eminem, ou até como Beyoncé, que diz que no show outra personalidade chamada Sasha Fierce se apossa dela. Sasha is my alter ego. And when people see me, sometimes I think that when they meet me and they speak with me, they're expecting Sasha.
And I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. But I guess I wouldn't be very entertaining on the stage. So Sasha comes out and she's fearless. You know, she can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me. And I knew that was gonna be my coming out night for the BET Awards. O que seriam essas perturbações na mente desses indivíduos? Por acaso seriam manifestações de entidades malignas e espirituais que têm o objetivo de aprisionar suas mentes e corações? Ou teríamos outra explicação para esses fatos? Como, por exemplo, são transtornos psicossomáticos que são relatados nos manuais psiquiátricos ou até nas faculdades de psicologia. O transtorno dissociativo de identidade, TDI. Essa é uma nomenclatura utilizada pelas ciências humanas e da saúde para definir um problema que é essencialmente espiritual. Os profissionais da área, obviamente, buscam conceituar esses problemas profundos da alma humana com seu conhecimento científico e com seus termos técnicos. Esse transtorno dissociativo de identidade, o TDI, ele está listado, entre tantos outros distúrbios, no renomado Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, produzido pela American Psychiatric Association. E lá nós vemos a seguinte descrição: ruptura da identidade caracterizada pela presença de 2 ou mais estados de personalidade distintos, descrita em algumas culturas como uma experiência de possessão. A ruptura na identidade envolve descontinuidade acentuada no senso de si mesmo e de domínio das próprias ações, acompanhada por alterações relacionadas no afeto, no comportamento, na consciência, na memória, na percepção, na cognição ou no funcionamento sensomotor. Esses sinais e sintomas podem ser observados por outros ou relatados pelo indivíduo. E mais, os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social, profissional e em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Existem pessoas que duvidam dos fenômenos espirituais, como possessão demoníaca, por exemplo, mas o fato é que até mesmo o mais importante manual psiquiátrico vai reconhecer a existência desses fenômenos. É óbvio que esse manual não vai se preocupar em abordar essa questão teológica ou espiritual, claro. O que o manual se propõe é uma abordagem de um diagnóstico clínico dessas situações terríveis com base nesses sintomas observados. Também é compreensível que um tratamento médico, por mais importante que seja, não estou tirando o valor disso, vá tentar de alguma forma minimizar os prejuízos de situações tão perturbadoras com medicamentos e paliativos ou indicação de terapia. Ou seja, a questão espiritual, por mais que seja a raiz do problema, ela não vai ser devidamente tratada pelas vias das ciências humanas. O curioso é que muita gente tenta menosprezar essas raízes, alegando que se trata apenas de um distúrbio psíquico. É uma tentativa, na verdade, inútil. É como tapar o sol com a peneira. Mas isso acontece porque essas pessoas desdenham de Deus. Esse comportamento ele nasce de uma espiritualidade fraca ou até mesmo amortecida. Uma incredulidade que se alimenta da ignorância daquilo que é místico, daquilo que é metafísico. No excelente filme Nefarious, lançado esse ano, filme que por sinal foi extremamente boicotado e menosprezado pela mídia, mas é um filme excelente, eu recomendo para vocês assistirem. A gente vê um serial killer em uma prisão de segurança máxima aguardando a sua pena de morte, que será naquele dia. Mas antes que isso aconteça, o assassino, confesso, ainda precisa passar por uma avaliação psiquiátrica providenciada pelo Estado, a fim de atestar se ele é um sujeito lúcido e consciente das suas ações ou se ele é um mero doente mental. E nesse momento entra em cena o Dr. James Smart, que no caso é um psiquiatra que, por sinal, é um ateu. Então Brad, o assassino, ele revela ser um demônio chamado Nefarious. Mas o psiquiatra ele não acredita em demônios ou em nada espiritual. E aí a gente vai ver o seguinte diálogo. Do you believe in demonic possession?
The idea of a malevolent entity controlling a person's thoughts and actions, do you believe that? No, Well, then you won't believe anything I'm about to tell you. it's not important what I believe. What's important right now is what you believe. Demons don't have beliefs, James. We have knowledge. We know. Okay, when did you possess Edward? It doesn't work that way. You can't just possess someone. We need a series of yeses. So you're saying it's a Of course, process? it's a process. How does it work? It's complicated. Try me. We offer up a series of temptations, gradually increasing in terms of duration and intensity, degree of moral inequity. We have a level of focus beyond your comprehension. As a matter of fact, everybody around him, friends, family, they didn't even notice the changes. It happened so incrementally. They just thought it was Eddie being Eddie. We knew exactly what we were doing, when, where, and how he was giving consent, and the exact moment that we achieved each new degree of control. Degree? Control of the host body comes in degrees. They're stages, each with its own name and characteristics. And those are? From top to bottom, extreme temptation, obsession, infestation, finally possession, subjugation. And Edward Wayne Brady Fully is- subjugated is where we're having this conversation. Yes, we own him. Aqueles que não acreditam nas coisas espirituais, eles correm um sério risco em suas vidas. Na verdade, essas pessoas já se encontram numa terrível desvantagem. Outro fato interessante que a gente vê no vídeo é que não existe uma possessão demoníaca sem que haja uma série de sims anteriores por parte dessa pessoa que foi possuída pelo espírito maligno. Existiu sim uma abertura de portas para os demônios. Ou seja, há uma responsabilidade no fator humano aqui. Do you really think I'm just another one of Edward's charming personalities? It's called dissociative identity disorder, formerly known as multiple personality Except disorder. you're wrong. Which is exactly what I'd expect someone suffering from the condition to say. Would you also expect them to know that it is one of 5 distinct dissociative disorders in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, aka the DSM? Along with dissociative amnesia, dissociative fugue, and depersonalization disorder? Would you expect them to know that, James? You still think you're a demon? A demon who failed to inhabit me when given the chance? A demon who understands the value of patience. No livro milenar de Sun Tzu, A Arte da Guerra, ele diz que para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. E uma outra característica de quem quer vencer uma guerra é: seja extremamente sutil. Tão sutil que ninguém possa achar qualquer rastro. Seja extremamente misterioso, tão misterioso que ninguém possa ouvir qualquer informação. Se um general puder agir assim, então poderá celebrar o destino do inimigo em suas próprias mãos. É óbvio, gente, que o inimigo da nossa vida, como um bom estrategista que é, se beneficia e muito se a gente começar a duvidar da sua existência. Se a gente não souber, por exemplo, que ele está armando contra a gente, ou se a gente desconhece os seus métodos. O apóstolo Paulo certa vez falou: uma outra razão para perdoar é não deixarmos Satanás, com sua astúcia, obter vantagem sobre nós, pois bem sabemos o que ele está procurando fazer. Em 1 Pedro 5,8, ele, o nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. No filme Nefarious, um padre é chamado, mas é interessante observar que ele foi contaminado pelo ceticismo que tem cegado as pessoas. É impressionante que tantos que têm à sua disposição as escrituras sagradas possam ignorar a guerra espiritual na qual a gente está inserido. Existem cristãos, por exemplo, que nunca presenciaram a libertação de uma pessoa possuída por um espírito maligno, nunca viram. E a escassez dessas experiências de libertação dentro da igreja é algo realmente assustador. Prova que essa frieza, esse desdém com as coisas espirituais não estão lá só no mundo, não. Tem chegado às nossas portas. Quantos cristãos medrosos que não têm a mínima noção do poder que habita dentro deles. Eles são fracos de conhecimento, são fracos de experiência. Certa vez, quando Jesus desceu do barco com seus discípulos, um homem possuído de espíritos malignos avistou o Senhor e correu na sua direção. E o evangelho, ao relatar sobre ele em Marcos 5,3, diz que o qual vivia nos sepulcros. É isso que o inimigo faz com as pessoas. Faz com que elas se sintam atraídas por aquilo que tem relação com a morte, com as trevas.
Quantas pessoas se desfiguram para se parecerem com figuras pitorescas de demônios? Você acha normal uma pessoa tatuar na sua pele a figura de um demônio? É sério que você acha que não há problema nenhum em você cantar uma canção com morte e suicídio, depressão nas letras? Você acha que isso é bobagem? A escritura continua dizendo: e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões foram despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ele quebrava as cadeias, ele quebrava as correntes, mas ele continuava preso. E o pior, ele se autopunia com pedras. Tem noção da miséria que aquele homem vivia? O seu olhar desesperado, furtivo, a sua insônia, a sua inquietação de dia, de noite. E nos seus momentos de lucidez, eu imagino que havia aquele desespero interior, a sua tristeza, sempre isolado, sempre sozinho. Todos se afastavam daquela figura, e ali nos sepulcros ele se sentia à vontade. Que negócio macabro. Na companhia da morte e das trevas, sabe? Que obra tão terrível, que coisa maligna. Quanta gente não vive dessa forma? Em determinado momento, eu fui chamado para repreender um demônio de uma pessoa. E quando eu cheguei ali, o demônio teve a ousadia de me falar que aquele homem possuído, na verdade, era o seu cavalo. E ele não ia sair dali. Depois de alguns momentos de oração, aquele demônio saiu. E eu chamei aquela pessoa e disse: você sabe o que o demônio disse de você? Que você era o cavalo dele. Tem noção disso? Você quer ser cavalo do maligno? Você quer ser reduzido? Você quer ser subjugado, controlado pelas trevas? Pois é exatamente essa a intenção do maligno com você. Na verdade, com todos nós. Quantas pessoas dominadas pelo vício, escravas de pornografia, cheias de marca pelo corpo, pessoas assustadas o tempo todo, pessoas paranoicas ouvindo vozes, vendo vultos. Você acha que isso é só alucinação? Tu não consegue perceber que, e por trás disso, existe algo de muito maligno, muito pesado no ar? Uma opressão sobre a mente das pessoas? Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Me chama a atenção o fato da escritura relatar que esse homem correu na direção de Jesus. É claro que num estado lastimável de possessão demoníaca, os demônios, eles correm de Jesus, eles não vão na direção de Jesus, eles fogem do Senhor. Então eu acredito que daquele momento, no mais profundo daquela alma em trevas, houve um lampejo de lucidez. E ele pôde ver aquela luz ali que descia daquele barco. Então ele correu para aquela luz. Jesus é a perfeita luz e nele não tem treva nenhuma. Ele expulsa todo o mal com a sua presença. A voz do Senhor Jesus é temida nos portões do inferno. Se você quer realmente ser livre, você precisa escolher de que lado você vai ficar. Se você vai ficar no lado da luz, no lado de Cristo, ou se você vai ficar nas trevas. O poder do Senhor Jesus é tremendo. As trevas não prevalecerão contra a luz do Senhor. E se você se sente preso de alguma forma, algum tipo de cadeia espiritual, e você está nessa há muito tempo, ei, corre na direção de Jesus, assim como aquele homem num estado deplorável fez. Faça você também, corra na direção da luz. Ele é poderoso para te libertar. Clame a Ele e as correntes do mal vão se romper na sua vida. Para mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Peço a você que comente aqui embaixo o que Deus tem feito na sua vida. Ou se você quer pedir oração, escreve aqui embaixo, nós vamos orar por você. Não deixe também de assistir outros vídeos aqui do canal que com certeza vão contribuir com a sua vida. Que a paz de Cristo enche seu coração.